alterando diversas fases do procedimento. O primeiro deles é o treinamento um pouco mais voltado para a acolhida do consumidor e uma agilização nos contatos com os fornecedores. Os fornecedores têm se mostrado sensíveis às queixas dos clientes? Alguns bastante sensíveis, infelizmente nem todos. Em função disso, dessa resistência de alguns fornecedores, é que nós não temos um índice ainda melhor. Mas estamos caminhando para agilizar, inclusive, isso. Porque os grandes fornecedores que não dão essa resposta rápida, que não dão soluções rápidas, estão sendo tangidos, estão sendo levados a isso de diversas formas. A primeira, clara, óbvia, é a punição para aqueles casos em que o direito do consumidor é violado. A segunda é um trabalho prévio do próprio PROCON de tentar aproximar os grandes fornecedores, os grandes geradores de reclamação do próprio PROCON, através do estabelecimento de canais exclusivos e específicos de contato, que podem favorecer uma resolução rápida das questões que são levantadas, das reclamações apresentadas. Tradicionalmente, isso é lamentável, o brasileiro não conhece a legislação do país em que vive, nem os seus direitos. Muitas vezes os deveres também não, mas os direitos básicos não conhece. Apesar do Código do Consumidor já ter lá mais de 2 décadas, é preciso que o consumidor estude mais os direitos que possui? Sempre, sempre e a cada dia. Porque mesmo pessoas dadas como esclarecidas, tidas como esclarecidas, ainda não fazem valer seus direitos, não só pela ignorância de alguns deles, mas por considerar que eles que as vantagens advindas do exercício desse direito são pequenas demais e que é melhor deixar para lá. Essa política do deixar para lá é extremamente danosa para o consumidor em geral. Não tem essa de deixar para lá. As questões envolvendo direito não são questões envolvendo valores, são questões valores monetários, são questões envolvendo valores de cidadania. O direito é um aspecto da cidadania, então não pode deixar para lá ou achar que, porque a expressão econômica é pequena, não deve ser levado em consideração. E o PROCON de Ponta Grossa tem criado um banco de dados ou estimulado isso em outros PROCONs do Estado, a fim de que o consumidor possa se proteger daqueles fornecedores que tradicionalmente acabam dando dor de cabeça? Na realidade, a criação dos bancos de dados é uma determinação do próprio Código de Defesa do Consumidor. O que o PROCON de Ponta Grossa tem feito de forma pioneira é justamente estimular o fornecedor a fazer com ele o consumidor a fazer com os fornecedores a mesma coisa que o fornecedor faz com o consumidor, ou seja, verificar seus antecedentes, verificar se ele é de confiança, verificar se ele atende bem. Se você vai num banco, tenta fazer uma operação de crédito, o banco levanta toda a sua vida financeira. Por que nós, quando vamos contratar um banco para cuidar do nosso dinheiro, não fazemos a mesma coisa com o banco? E a forma de fazer isso é simples, procura o PROCON, tem várias ferramentas no PROCON, na própria internet, que podem dizer se determinada instituição, nesse caso financeira, ou determinado fornecedor tem ou não a ficha suja junto ao Serviço de Proteção do Consumidor. A ideia é literalmente criar um SPC para o consumidor, não contra o consumidor, vamos colocar dessa forma. Na realidade, esse serviço já existe, só que o consumidor não usa. Nós temos, por exemplo, algumas empresas de telefonia que são campeãs em reclamações, anos seguidos, porque as pessoas continuam procurando essas mesmas companhias. Elas sabem disso, todo ano o PROCON divulga qual é a relação das empresas com mais processos e processos não resolvidos. E as pessoas continuam procurando, confiando o seu dinheiro, as suas esperanças, as suas expectativas em empresas que relutantemente ou constantemente estão falhando na prestação de serviço. Então, nesse dia 15 de março, no Dia do Consumidor, o senhor recomenda que o consumidor procure saber com quem está lidando e, se for o caso, procurar outro fornecedor que não tenha dado dor de cabeça a ninguém? Sem dúvida nenhuma. Só a postura passiva do consumidor de reclamar seus direitos depois que eles são violados é muito pouco. O PROCON acredita que o consumidor tem que ter uma postura proativa. Ele tem que evitar de dar crédito, aplicar o seu dinheiro, aplicar a sua confiança e depositar as suas esperanças em empresas que não o respeitam.